Olá, bem-vindo ao Deadliest Disasters, o seu canal sobre desastres naturais e catástrofes que marcaram a história. Na tarde de 22 de maio de 2011, um dia de primavera aparentemente comum no centro-oeste americano se tornou catastrófico quando um tornado EF5, a categoria mais poderosa na escala Fujita, atingiu o coração de Joplin, Missouri. Em apenas 38 minutos, a monstruosa tempestade ceifou 161 vidas, feriu mais de 1.000 pessoas e destruiu quase um terço da cidade. Isso tornou parte dos 0,1% dos tornados mais fortes já registrados. Este não foi qualquer tornado. O tornado de Joplin foi o tornado mais mortal nos Estados Unidos desde que os registros modernos começaram em 1950, e o mais caro da história americana, com danos superiores a 3 bilhões de dólares. Hoje exploraremos como essa tempestade devastadora mudou uma comunidade para sempre e transformou a forma como os Estados Unidos se prepara e responde a eventos como esse. Joplin fica no canto sudoeste do estado do Missouri, perto da fronteira do Kansas e Oklahoma, bem no coração do que os meteorologistas chamam de Tornado Alley. Esta região do centro dos Estados Unidos sofre mais tornados do que qualquer outro lugar no mundo devido à colisão única de sistemas climáticos que lá ocorrem. Ao contrário de algumas cidades do centro-oeste que são cercadas por terrenos planos e abertos, Joplin, que possuía uma população de cerca de 50 mil habitantes em 2011, é caracterizada por colinas suavemente onduladas e seu desenvolvimento urbano limita a visibilidade de possíveis tempestades que se aproximam. Essa realidade geográfica desempenharia um papel crucial no desastre que estava prestes a se desenrolar. As condições para clima severo começaram a se desenvolver em 22 de maio de 2011, quando uma poderosa frente fria se moveu para o leste, passando pela região central do país, também conhecida como Great Plains, colidindo com o ar quente e úmido do Golfo do México. Essa combinação volátil criou extrema instabilidade atmosférica, o ambiente perfeito para a criação de tempestades supercelulares. No início da tarde, o Serviço Nacional de Meteorologia emitiu alertas de tornado para grande parte do Missouri, Oklahoma e Kansas. Às 5h15, observadores confirmaram que um grande tornado havia se formado a sudoeste de Joplin. Alguns minutos depois, o Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de tornado específico para os moradores de Joplin. O que tornou este tornado particularmente devastador foi a sua combinação de tamanho, potência e trajetória. Primeiro, ele era enorme, atingindo quase 1,5 km de largura em seu máximo, criando uma trajetória de danos de 35 km de comprimento. Segundo, ele era excepcionalmente poderoso, um dos poucos tornados a atingir o status EF5, com ventos excedendo 320 km por hora. Algumas pesquisas de dano sugeriram que os ventos podem ter se aproximado de 400 km por hora em certas áreas. Terceiro, sua trajetória não poderia ter sido pior, cortando diretamente as áreas mais densamente povoadas de Joplin, incluindo um hospital da cidade, a escola secundária e o principal distrito comercial ao longo da Range Line Road. Talvez seu ponto mais crítico seja o que eles chamam de tornado envolto em chuva, o que significa que ele foi obscurecido por fortes precipitações, dificultando que os moradores o vissem se aproximando. Muitos sobreviventes relataram nunca ter visto o tornado, apenas ouviram que alguns escreveram como o som de 1.000 trens de carga. Como um sobrevivente disse, as sirenes dispararam, mas ouvimos isso o tempo todo na primavera. Olhei para fora e não consegui ver nada além de nuvens escuras e chuva. Então, de repente, a casa inteira tremeu e as janelas explodiram para dentro. O tornado tocou o solo às 5h34 e se dissipou às 6h12 da tarde, deixando uma destruição apocalíptica em seu rastro. Quase 7.000 casas foram destruídas ou danificadas, além do reparo. Bairros inteiros foram varridos do mapa, com algumas áreas tão irreconhecíveis que os moradores não conseguiam identificar onde suas casas ficavam. O St. John's Medical Center,
Um hospital de 9 andares que tratou pacientes da região por décadas foi atingido diretamente. O prédio foi tão severamente danificado que nunca mais seria reaberto. Incrivelmente, apesar do hospital estar cheio de pacientes e funcionários, a equipe agiu rápido e conseguiu evacuar pacientes críticos para corredores internos minutos antes do impacto, reduzindo significantemente o número de vítimas. A Joplin High School, que havia realizado sua cerimônia de formatura poucas horas antes em uma universidade próxima, foi completamente destruída. Se o tornado tivesse ocorrido durante um dia letivo, o número de mortes provavelmente teria sido muito maior. As áreas comerciais ao longo da Rangeline Road, o principal distrito comercial de Joplin, foram dizimadas. Uma loja de materiais de construção desabou, matando 7 pessoas. Um supermercado Walmart foi severamente danificado, mas a atitude heróica de um funcionário direcionando os clientes para os fundos da loja salvou muitas vidas. Como outro sobrevivente acabou falando numa entrevista, foi como se uma bomba tivesse explodido. Em um minuto tudo estava normal e 30 segundos depois tudo tinha desaparecido. Meu bairro parecia aquelas fotos que você vê de zonas de guerra, não apenas danificado, mas completamente desaparecido. O número de mortes foi impressionante. Muitas das 161 mortes ocorreram em casas sem porão, em veículos ou em prédios comerciais com telhados que desabaram. Mais de 1.000 pessoas ficaram feridas, muitas delas gravemente. O sistema médico local ficou sobrecarregado, especialmente com seu principal hospital fora de operação. Talvez o mais comovente tenha sido as histórias de famílias separadas, procurando desesperadamente por entes queridos em meio ao caos e aos escombros. Com torres de celular danificadas e falta de energia generalizada, muitos passaram horas ou dias agonizantes sem saber se os membros de suas famílias haviam sobrevivido. Como outro sobrevivente comentou, encontrei o carro da minha esposa esmagado sob os escombros, mas ela não estava lá. Passei 16 horas procurando hospitais, abrigos, antes de finalmente encontrá-la viva em um centro médico improvisado, em uma igreja a 32 quilômetros de distância. A resposta ao tornado de Joplin se tornaria um modelo para a coordenação de socorro em desastres. Em poucas horas, equipes de emergência de todo o Missouri e estados vizinhos convergiram para a região. A Guarda Nacional do Missouri foi mobilizada, com mais de 600 soldados auxiliando nas operações de busca e resgate. Talvez o mais notável tenha sido a resposta civil. Estima-se que 120.000 voluntários chegaram a Joplin nas semanas seguintes ao desastre, mais do que o dobro da população da cidade. Eles vieram de todos os 50 estados, trazendo suprimentos, equipamentos e mãos dispostas. Organizações religiosas desempenharam um papel crucial, com igrejas se convertendo em abrigos e centros de distribuição. A Cruz Vermelha Americana operou 15 abrigos de emergência, enquanto cozinhas improvisadas alimentavam milhares de sobreviventes e trabalhadores humanitários diariamente. Equipes de busca e resgate com cães especializados trabalharam 24 horas por dia, retirando sobreviventes de prédios desabados nas primeiras 48 horas. O então presidente Barack Obama visitou Joplin uma semana após o tornado, prometendo apoio federal e discursando em um serviço memorial comunitário. A FEMA estabeleceu uma presença significativa, fornecendo mais de $500 milhões em assistência. A reconstrução física de Joplin começou quase imediatamente e continuou por anos. No primeiro aniversário do tornado, mais de 600 novas casas já haviam sido construídas e muitas empresas foram reconstruídas ou realocadas dentro da cidade. Apesar dos temores de que empresas se mudariam permanentemente da região, a maioria escolheu reconstruir em Joplin. E, na verdade, em 2016, Joplin tinha mais empregadores do que antes do tornado, embora a mistura de indústrias tenha se diversificado um pouco. O impacto psicológico nos moradores foi profundo e duradouro. Estresse pós-traumático, ansiedade e depressão afetaram muitos dos sobreviventes. As escolas relataram problemas comportamentais entre as crianças por anos após o evento. Os serviços de saúde mental se tornaram parte essencial da recuperação da comunidade. As consequências ambientais também foram significativas. O tornado destruiu aproximadamente 20.000 árvores.
Talvez o mais significativo tenha sido o impacto da tempestade na identidade da comunidade. Joplin se tornou nacionalmente conhecida como um símbolo de desastre e resiliência. Joplin Strong surgiu como um grito de guerra que unificou os moradores e continua a representar o espírito da cidade. O tornado de Joplin transformou a maneira como os Estados Unidos se preparam e respondem às ameaças de tornados. O Serviço Nacional de Meteorologia implementou mudanças significativas em seu sistema de alerta, como resultado direto das lições aprendidas com este desastre. Antes de 2011, alertas de tornado eram emitidos para condados inteiros, muitas vezes dando aos moradores de uma parte de um condado alertas para tornados que não representavam nenhuma ameaça a eles. Esse efeito de grito de lobo levou muitos moradores de Joplin a ignorar os alertas iniciais. Depois de Joplin, o NWS fez a transição para alertas baseados em tempestades que visam áreas ameaçadas com mais precisão. O NWS também introduziu alertas baseados em impacto, com linguagem mais descritiva e urgente para tornados particularmente perigosos. Em vez de alertas padronizados, os meteorologistas agora usam frases como danos catastróficos esperados e procure abrigo imediatamente para ameaças mais graves. Em todo o país, as comunidades investiram pesadamente em abrigos contra tornados e salas seguras. A FEMA forneceu financiamento para milhares de abrigos públicos, especialmente em escolas e centros comunitários. Os códigos de construção de muitas áreas propensas a tornados agora incluem requisitos estruturais específicos. A tecnologia meteorológica também avançou. O radar de polarização dupla, agora padrão nos Estados Unidos, fornece aos meteorologistas melhores dados sobre a estrutura da tempestade e a potencial formação de tornados. A modelagem de computador aprimorada estendeu o tempo de espera para alertas de tornado, dando aos moradores preciosos minutos adicionais para procurar abrigo. A tecnologia móvel revolucionou a forma como os alertas chegam ao público. Em 2011, o sistema de alerta de emergência sem fio estava apenas sendo implementado. Hoje, os celulares recebem automaticamente alertas de tornados e outras tempestades sem exigir nenhuma autorização dos usuários. Um meteorologista disse: a comunidade meteorológica vê os tornados através de uma lente antes de Joplin e depois de Joplin. A tragédia mudou fundamentalmente a forma como emitimos alertas, comunicamos riscos e educamos o público. Hoje, mais de uma década após o desastre, Joplin é um testemunho da resiliência humana e do espírito comunitário. As cicatrizes físicas foram amplamente curadas, com novos edifícios, casas e árvores substituindo o que foi perdido. O memorial do Cunningham Park, localizado no Marco Zero do tornado, serve como um lugar de reflexão e lembrança para 161 vidas perdidas. O tornado de Joplin nos lembra tanto do poder destrutivo da natureza quanto da notável capacidade da humanidade de reconstruir. Ele demonstrou como a resposta de uma comunidade ao desastre pode transformar a tragédia em uma oportunidade de renovação e melhoria. O legado do tornado de Joplin se estende muito além do estado do Missouri. As agências de gerenciamento de emergência viram a recuperação de Joplin como um modelo de coordenação eficaz entre agências governamentais, organizações privadas e cidadãos voluntários. Talvez o mais importante, o tornado de Joplin mudou a forma como os americanos comuns pensam sobre a segurança contra tornados. À medida que as mudanças climáticas alteram potencialmente os padrões e a intensidade dos tornados, as lições de Joplin se tornam ainda mais relevantes. A história deste tornado é, em última análise, sobre a extraordinária resiliência de pessoas comuns enfrentando circunstâncias inimagináveis. É um lembrete de que, em nossos momentos mais vulneráveis, a força da comunidade pode nos levantar e nos levar adiante, mesmo nas tempestades mais sombrias. Deixe seu like, comentários e sugestões e se inscreva para mais vídeos como esse. Muito obrigado e até o próximo vídeo.